Nós vamos falar, na verdade, esse livro, A Ciência do Bom Viver, ele traz para nós uma mensagem de um estilo de vida, né? Um estilo de vida de uma forma geral. O ser humano, ele não é só comida, ele não é só bebida, né? Ele é integral. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contato com as pessoas, né? Como deve ser o contato com as pessoas. E, irmãos, lendo essa parte, eu vejo quanta responsabilidade, né, nós temos diariamente no contato, na relação com as pessoas. A irmã White diz o seguinte para nós: todas as relações sociais exigem domínio próprio, paciência e simpatia. Então, é fácil ter domínio próprio? Não. É fácil ter paciência? Não. Fruto do Espírito Santo, não é? Então, fruto do Espírito Santo é necessário oração. Infelizmente, nós temos nós somos às vezes impulsivos, às vezes nós olhamos as pessoas e achamos que devemos dizer o que queremos, julgamos as pessoas, às vezes pessoas próximas de nós, mas é como ela diz, as pessoas não são iguais. Cada pessoa tem o seu temperamento, vai depender muitas vezes de contexto familiar, e nós precisamos realmente olhar uns para os outros dessa forma, nos cuidando para que as pessoas possam se sentir bem, né? As pessoas precisam se sentir bem na nossa presença. Aí ela diz assim: nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas. Então, a maneira que eu enxergo as coisas, às vezes é diferente da maneira que as pessoas enxergam. O meu dia a dia, às vezes, está diferente do dia a dia das pessoas. E tudo isso a gente precisa entender para que a gente possa se relacionar melhor. E aí ela traz, é um capítulo, esse capítulo que fala do contato com os outros é um capítulo grande, porém, ele é dividido em duas partes só. A primeira parte é a consideração pelas pessoas que têm responsabilidades. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as pessoas que têm responsabilidades. Como ela diz, às vezes eu não tenho tanta responsabilidade, a minha responsabilidade não é tão grande como algumas pessoas. Então, por exemplo, ela cita Davi e Saul. Saul, ele teve ele era uma pessoa muito difícil, ele se tornou uma pessoa muito difícil. A Bíblia diz que Deus retirou o Espírito Santo dele, mas Davi teve por Saul o maior respeito, o maior cuidado. Na hora de falar, Davi teve várias oportunidades de matar Saul, de fazer o mal, ou de causar o mal a Saul, mas ele não se permitiu fazer isso, porque ele não se julgava digno de fazer qualquer coisa, porque ele dizia contra o ungido de Deus. Às vezes nós estamos ali na igreja, não é? A gente acontece comigo, acontece com vocês. Nós às vezes dizemos coisas que não deveríamos dizer em relação a pessoas até que têm uma responsabilidade maior do que a nossa na igreja, não é? Quem sabe pastores, quem sabe os anciãos, alguns líderes que se veem realmente atribulados e nós paramos às vezes para dizer coisas que não deveríamos dizer realmente. Então, precisamos pedir perdão a Deus, né? A irmã White diz, é Deus quem permite que os homens sejam colocados em posição de responsabilidade. Então, falar contra essas pessoas é falar realmente contra a própria permissão de Deus, certo? Quando erram, tem poder para corrigi-los, poder de Deus, ou para retirá-los do cargo que exerce. Às vezes a gente vê pessoas na igreja, eu já vi igrejas
se regozijando, às vezes, de tirar até pastores, né? Tirar até pastores dali para serem transferidos para outras igrejas. É porque a gente não consegue imaginar o pastor, por exemplo, um líder, por exemplo, como ser humano. As pessoas são seres humanos, elas também erram, elas também têm sentimentos, né? E a Romanos, capítulo 12, verso 21, ela diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então é uma coisa séria, é seríssimo isso, a nossa forma de julgar as pessoas, né? Aí, aqui diz o seguinte: lembrai-vos de que cedo o relato da vossa vida passará em revista diante de Deus. Lembrai-vos de que ele disse: és inexcusável quando julgas, ó homem, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho. E não é só em relação à questão de igreja, não, né? É pessoas mesmo, de uma forma geral, nós temos que ter cuidado com as pessoas de uma forma geral. Você trabalha, você às vezes é liderado e você vai e fica reclamando de quem lidera você, de que e você acha que você sempre tem a resposta para as coisas. E aqui vem o segundo tópico, que é paciência quando ofendido. A irmã White diz o seguinte: não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. Ela ainda diz mais, que, na verdade, nós ficamos com o ego ferido. E o nosso maior problema somos nós mesmos. É o nosso eu, né? A gente às vezes se acha acima do bem e do mal. Qualquer pessoa pode ser ferida, menos a gente. Então, é um caso realmente a pensar. Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. E como nós somos sensíveis, não é? Como nós somos sensíveis. Às vezes as pessoas falam algo e nós sentimos além até do que foi falado. Devemos viver não para vigiar sobre nossa sensibilidade ou reputação, mas para salvar almas. Então, devemos realmente pedir a Deus para sermos relevantes, né? Aprender a relevar as coisas. Olha, nós estamos falando de coisas difíceis, viu? Porque domínio próprio e paciência não são fáceis, não é? Então, devemos ter uma vida de oração para poder eh, entender essa mensagem, para poder praticar essa mensagem. Quando estamos interessados na salvação das pessoas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças. E ela diz: não vos vingueis, que é, na verdade, sempre a nossa vontade, né? Ah, fez isso, você vai ver, me aguarde, né? Mas ela diz: não vos vingueis, quanto puderdes, revolvei toda causa de mal entendido, né? Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Gente, olha, esse tópico é imenso nesse livro, porque a gente precisa realmente aprender. Perceberam? Deus enviou a serva do Senhor para escrever esse tópico imenso, porque nós precisamos aprender. Ela diz o seguinte: há um poder maravilhoso no silêncio. A Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor. Só eu sei o meu temperamento, só você sabe o seu temperamento, né? Às vezes nós somos coléricos, nós queremos realmente, nós não conseguimos dar outra face, como Jesus falou, né? Dar outra face não é esperar que a pessoa bata, é que quando eu me calo, dificilmente a pessoa vai querer continuar falando. Entenderam? Então, essa tempestade de palavras, um diz, o outro diz, é que cria o maior problema. Certo? Então, existe poder no silêncio e silenciar não é fácil. Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará.
E ele fará sobre isso aí a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então, é Deus que deve estar na direção. Não há, nada há encoberto que não seja descoberto, certo? Somos inclinados a procurar junto de nossos semelhantes simpatia e ânimo. Olha, preste atenção. Somos inclinados a procurar nas pessoas ao invés de procurar em Jesus. Os seres humanos, nós somos iguais. Jesus é que é o nosso modelo, o nosso exemplo. Querer encontrar nas pessoas simpatia, querer encontrar nas pessoas ânimo, ao invés de encontrar em Jesus, é o nosso problema. Porque, às vezes, naquele dia, naquele momento, a pessoa não está preparada para isso. E aí nós vamos julgar a pessoa, às vezes, por um momento. Mas tem pessoas também que, por questões também de origem, né? A irmã White aqui nesse tópico ela fala, às vezes é uma questão de origem, às vezes é uma questão de momento, às vezes é uma questão, às vezes, espiritual, ela não está podendo dar para a gente o que nós necessitamos, mas Jesus pode. Confiemos inteiro, humilde e desinteressadamente em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem. É estudar a história de José e Daniel, né? Como ela fala. O Senhor não impediu as armadilhas dos homens, só Deus sabe o que eles passaram, mas eles realmente tiveram em Deus, buscaram em Deus o domínio próprio, a paciência necessários. E eles não encontraram isso, é, é, eles não encontraram as respostas que eles precisavam um dia, uma semana, não. José esperou anos, né? Ele foi muito ferido pelos seus irmãos, pessoas muito próximas, foi muito ferido lá no Egito, até se tornar o governador. Não foi fácil a vida dele. E Daniel, não é? Daniel conseguiu se sobressair e a Bíblia diz que ele era visto como um homem que possuía um espírito excelente. É necessário, como que sonho eu tenho de que as pessoas possam dizer de mim que eu tenho espírito excelente. Eu sonho com isso. Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações para ser provado o nosso temperamento. Já pensaram nisso? Às vezes, um momento de provocação é para provar o seu temperamento. E olha como é que a gente reage. Né? Às vezes a gente reage para se arrepender depois de como reagiu. É uma fala, é uma expressão que a gente usa, até um olhar que a gente dá para a pessoa, né? Para depois a gente se arrepender. Dia após dia e ano após ano, vencer-nos-emos a nós próprios e cresceremos no nobre heroísmo, ou seja, eu preciso me vencer. Não é vencer as pessoas, eu preciso me vencer, certo? E a irmã White, que diz que a gente precisa enfrentar tudo isso com espírito reto, que as atitudes cristãs são desenvolvidas. Então, eu preciso desenvolver atitudes cristãs. Quais são as atitudes cristãs que eu preciso desenvolver? Paciência, bondade, certo? Alegria no meio das contrariedades. Se nós estamos sendo ensinados para desenvolver essas atitudes, é porque é possível desenvolver essas atitudes. É possível ser paciente, é possível ser bondoso, é possível ser alegre no meio disso aí, no meio das contrariedades, certo? Tal é a tarefa que sobre nós impende, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Precisamos orar a Deus por nós mesmos. Senhor, o Senhor conhece meu temperamento, eu sou uma pessoa difícil das pessoas lidarem, me ajude a mudar, me transforme. Não é só transforme fulano e beltrano, é pedindo a Deus transformação para nós, que às vezes a gente ora pela transformação das pessoas,
mas não oramos pela nossa transformação nesse sentido. Às vezes sempre nós achamos que temos razão, né? Aqui diz: não precisamos guardar nosso próprio registro das provas e dificuldades, dos desgostos e tristezas. Ficamos acumulando coisas, lembrando de coisas. Não, nós somos ensinados, irmãos, a colocar diante de Deus as coisas e passar uma borracha. É Deus, é Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, o juízo pertence a Deus, não nos pertence. Se, como obreiro de Cristo, sentis que tendes maiores cuidados e provas que os outros, lembramos que há para vós uma paz desconhecida dos que evitam estes fardos. Há conforto e alegria no serviço de Cristo. Há conforto e alegria no serviço de Cristo. Mostremos ao mundo que não há insucesso na vida com Deus, certo? Se não vos sentir satisfeitos e alegres, não falei dos vossos sentimentos. Olha que conselho interessante. É muito comum a gente se reunir com os irmãos para falar dos nossos sentimentos, para lamentar, para falar realmente dos nossos sentimentos em relação às pessoas, mas Deus, através da irmã White, ele diz que a gente não deve, de jeito nenhum, falar dos nossos sentimentos com as pessoas. Ela diz assim: olha, não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria e sombria jamais atrairá almas para Cristo. Afasta as almas deles, certo? Em vez de pensar em vossos desânimos, pensai na força de que poder dispor em nome de Cristo. Muitas vezes a gente se encontra com as pessoas para falar realmente dos nossos desgostos, quando na verdade a gente pode orar a Deus e dizer: Senhor, eu, eu preciso falar de coisas boas, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir essas coisas, certo? Nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir falar sobre isso, sobre aquilo que lhe causa desgosto, certo? Que a vossa imaginação se fixe nas coisas invisíveis, que os pensamentos se dirijam para as evidências do grande amor de Deus por vós. Ao invés de falar coisa negativa, o conselho é esse. Ao invés de falar de coisas negativas, vamos falar de coisas positivas, porque na vida da gente acontecem muitas coisas positivas. E às vezes nós só lembramos das negativas para falar. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, às vezes a gente falam com a gente, ou a gente fala com algumas pessoas, e aí como vai? Aqui como Deus quer, não é como Deus quer. Deus permite as coisas às vezes, mas Ele não quer que a gente viva triste. Então Deus, ele faz coisas maravilhosas. Então, ao invés de falar de coisas tristes, né, vamos falar das bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, vamos falar das promessas de Deus, certo? Falar do desejo que Jesus tem de abençoar. E ela diz uma coisa que eu assinalei aqui: Ele não nos esquece nem um só instante. Ah, como é bom alguma pessoa perguntar para mim: Angélica, e aí, como é que vai? Eu digo: estou feliz, porque eu sei que Jesus não esquece de mim em nenhum instante, e não esquece de você também. Então, só isso já é um grande motivo de alegria para nós, é ou não é? A presença do Pai acompanhava a Cristo e nada lhe sucedia que o amor infinito não tivesse permitido para a bênção do mundo. Olha que Jesus sofreu, viu? Jesus sofreu muito, mas ele sentia a presença de Deus, e estar na presença de Jesus era um presente diário. Quer dizer, ele sofria, mas ele só tinha coisas boas para transmitir. E ele foi o nosso exemplo, certo? Ele é o nosso exemplo. Ele sofreu, mas ele só transmitia coisas boas. Nada pode atingir você sem a permissão do Senhor. Nada pode me atingir sem que Deus permita. Todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e provas, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se temos a compreensão da paciência de Deus para conosco, não devemos ser achados a julgar os outros.
Imagine nas nossas 24 horas do dia, quanto Deus tem sido paciente e bondoso conosco, não é? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada pessoa. E olha que coisa mais linda a irmã White escreveu aqui, Deus mandou para a gente. Olha o que ele diz. O cristianismo torna as pessoas bem educadas. Olha que responsabilidade. O cristianismo torna as pessoas bem educadas. Cristo era cortês, mesmo com os seus perseguidores. E os seus verdadeiros seguidores devem manifestar o mesmo espírito. Paulo, quando ele chegou perante o rei Agripa, ele foi impressionante, não é? Porque ele estava ali preso, mas ele foi respeitoso, né? Ele foi cuidadoso, ele foi polido. Nós precisamos aprender, irmãos, isso, a ser polidos diante das pessoas que muitas vezes nós achamos que não merecem que sejamos polidos. Às vezes queremos pagar o mal com o mal, não é isso? A vida compõe-se principalmente não de grandes sacrifícios, de ações maravilhosas, mas de pequenas coisas. São detalhes que as pessoas observam em nós. Será que é bom eu estar na presença de Angélica? É bom, como é que a Angélica trata as pessoas? Será que é bom estar na presença de vocês? Nunca estamos sós. Quer o escolhamos ou não, temos um companheiro. Lembrai-vos de que onde quer que estejais, façais o que fizerdes, Deus aí está. E a irmã White diz, olha, Deus vê cada detalhe do que você está passando e do que você está fazendo. Ele odeia o pecado. Então, precisamos entender, Deus está vendo tudo o que eu digo, até os meus pensamentos, até o meu olhar, até a minha expressão, Deus está vendo. Então, mais um motivo para eu vigiar, para vocês vigiarem, é ou não é? Estudai cuidadosamente o caráter divino humano e inquirir constantemente: que faria Jesus em meu lugar? Irmãos, como é difícil, viu? Às vezes a gente é tomado né? É tomado naquele momento assim, e a vontade que dá realmente é fazer e falar coisas, mas que faria Jesus em meu lugar? Olha que frase vem aqui agora, que conselho. Agir sempre por princípio e não nunca por impulso. Nós somos impossíveis, não é? Nós somos muito impossíveis às vezes. Mas ela diz: agir sempre por princípio. Temperai a impetuosidade da vossa natureza pela doçura e bondade. Evitai toda leviandade, ou seja, reflita, não seja precipitado. Evitai toda frivolidade, não seja superficial. Não seja. O cristão não pode, ele tem que ser sincero, irmãos. E sinceridade não tem que ver com grosseria, com arrogância, com autossuficiência, certo? Necessitamos de ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. Eu e você passamos pela experiência certamente todos os dias. Quando nós somos cuidadosos, pacientes, bondosos, quando pensamos antes de falar, mesmo quando gostaríamos de ter falado diferente, mas quando silenciamos, nós nos sentimos bem melhores do que quando reagimos às palavras das pessoas, ou às atitudes das pessoas, que as pessoas não dizem, mas elas fazem, não é? Então, nós precisamos realmente desenvolver, exercitar essas atitudes nobres que Deus nos ensina. Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Tem gente que é difícil a gente falar bem, é ou não é?
Tem gente que quando você se lembra dela, você só se lembra de coisas negativas. Mas será que as pessoas só têm coisas negativas? Será que na igreja as pessoas só têm coisas negativas? Será que as pessoas que rodeiam a gente no nosso trabalho só têm coisas negativas? Não, as pessoas têm coisas positivas. Por isso que Deus diz: cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas qualidades daqueles com que estáis associados, e olhai o menos possível para seus erros e fraquezas. Quando sois tentados a queixar do que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa pessoa. Cultivai a gratidão. Às vezes eu lendo isso aqui, eu fiquei pedindo perdão e misericórdia a Deus, porque eu fico lembrando de algumas coisas que eu falo, né? Eu fico lembrei do presidente da república, vamos orar por ele, né, orar por ele mesmo, né, precisamos orar por ele. Às vezes a gente fala tão mal, né, vamos orar, pedir misericórdia a Deus para que a gente não se pare falando das pessoas, certo? Em vez de criticar e condenar o próximo, olha, em vez de criticar e condenar o próximo, dizei, devo trabalhar para a minha própria salvação. Porque se eu desenvolvo um espírito de crítica e de condenação, eu não vou me salvar. Jesus já fez a parte dele, mas eu preciso fazer a nossa. Então, Deus está todo dia trazendo para nós aqui a nossa parte, irmãos. Né? A parte de Deus está aqui, ó, orientações, o sacrifício que Jesus fez, não é? Agora precisamos fazer a nossa parte, exercitar o que Deus orienta, certo? Se coopero com aquele que deseja salvar a minha alma, devo vigiar cuidadosamente, afastar de minha vida tudo que é mal, vencer todo defeito, tornar-me nova criatura em Cristo. Por isso, em lugar de enfraquecer os que lutam contra o mal, irei fortalecê-los com palavras animadoras. Quando a gente chegar nesse nível, hein? Já pensou? A gente viver para dizer palavras animadoras para as pessoas. Esquecemos muitas vezes que nossos companheiros de trabalho têm necessidade de força e animação. Às vezes as pessoas estão precisando disso. Tende o cuidado de lhes assegurar vosso interesse e simpatia. Ajudai-o pela oração e fazei-lhes saber que orai por eles. Irmãos, são detalhezinhos, detalhes que fazem uma grande diferença. Eu tenho uma colega de trabalho, eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. E um detalhezinho, às vezes ela dizia, Angélica, quando eu sinto um cansaço e às vezes quero dizer que eu estou cansada, eu vejo você subindo e descendo nessa escola e você sempre diz que está bem. E aí eu me recuso, porque ela é mais jovem do que eu, ela é bem mais jovem do que eu me recuso a dizer isso. Então, imagine que isso é apenas um detalhezinho, não é? Em outras atitudes também, as pessoas estão observando a gente. Pessoas que não são, né, não têm o conhecimento de Jesus que nós temos, em outras situações elas também estão observando. Se elas nos veem pessoas pacientes, bondosas, companheiras, não é? Conselheiras, imagine o poder que isso tem, certo? Imagine o poder que isso tem. Nem todos os que professam ser obreiros de Cristo são verdadeiros discípulos. E a Bíblia fala do trigo e do joio, né? Entre os que trazem seu nome e que são mesmo contados entre seus obreiros, há alguns que não representam o caráter de Jesus, certo? Irmãos, e aqui ela está falando assim, da gente ter cuidado de não estar falando mal dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? Às vezes a gente se para falando mal uns dos outros, certo? Eu, eu, eu tenho, às vezes eu digo que em relação a meus filhos, eu não gosto de falar dos meus filhos. Não é fácil a vida para ninguém, né? A nossa vida não é só as maravilhas, mas eu não gosto de estar falando mal dos meus filhos para ninguém. Se eu não gosto de falar mal dos meus filhos para ninguém e da minha família, né, não é só dos meus filhos, é da minha irmã, do meu irmão, se a gente comentar, às vezes, comenta entre irmãos, mas agora está até mais difícil,
a gente se segura mais, porque a gente vai compreendendo que são pessoas que a gente ama, a gente não precisa estar falando mal das pessoas que a gente ama. A mesma coisa em relação às pessoas na igreja, a gente se relaciona com elas. E eu tenho dito ultimamente o seguinte: sempre que eu prego na igreja, eu quero aprender a amar as pessoas. Quando a gente ama as pessoas, a gente não fala mal delas. A gente fala mal das pessoas que a gente não ama. Então, para que eu não venha falar mal das pessoas, eu preciso aprender a me relacionar com elas. Eu preciso estar mais perto de cada membro da igreja, certo? Porque é fácil falar de amor, é muito fácil falar de amor. Difícil é você viver o amor. Eu sou uma igreja que tem 100 membros, eu preciso aprender a me relacionar com esses membros, porque do contrário a gente vai ser partidário, certo? E aí a gente vai realmente andar criticando. Você não critica as pessoas que você ama. Eu não critico as pessoas que eu amo. E eu não posso dizer que eu amo todas as pessoas da igreja, mas a culpa não está nelas. O problema está em mim, porque na hora que eu me aproximar delas, eu vou aprender a amar essas pessoas. Em sua misericórdia e clemência, Deus suporta pacientemente os maus e até os hipócritas. Tem os maus? Tem. Tem os hipócritas? Tem. Eu tenho que ter cuidado é para que eu não seja má e não seja hipócrita, certo? Então, Deus, imagine se Deus perdesse a paciência comigo, o que seria de mim, né? Aí já estamos chegando, né, perto do final. Lembrai-vos de que não podeis ler os corações, não sabeis os motivos que determinaram as ações que desaprovais. Eu não sei os motivos que determinaram as ações das pessoas, certo? Então, eu não sei ler o coração das pessoas. Há muitos que não receberam a educação correta. Olha aí, há muitos que não receberam uma educação correta. Seu caráter está deformado, duro e nodoso, e parece torto em todos os sentidos, mas a graça de Cristo pode transformá-lo. Nunca os ponhais, nunca os ponhais de lado, nunca lhes tireis a coragem ou a esperança, dizendo: você me desiludiu e não me esforçarei por ajudar pessoas. A gente diz muitas vezes, né? Você me desiludiu, você me decepcionou. Irmãos, a gente não deve dizer para as pessoas que elas decepcionaram a gente, porque você não sabe aquele momento dela, certo? A fim de obter, olha, na época de irmão White era assim, a fim de obter na cera a impressão nítida e forte de um selo, não lhe aplicar de uma maneira precipitada e violenta. Colocais cuidadosamente o selo na cera mole e lenta e firmemente fazeis sobre ele pressão até que a cera tenha endurecido na forma desejada. Ela trouxe, né, essa esse conhecimento que as pessoas tinham, né, para dizer, tratar da mesma forma com as almas humanas. A continuidade da influência cristã é o segredo de seu poder, e este depende da firmeza com que manifestais o caráter de Cristo. Ajudai os que erraram, contando as vossas experiências. Se uma pessoa erra, ela já está triste por ter errado, certo? E aí, o que é que a irmã White aconselha? O que é que Deus nos aconselha? Mostrar-lhes como quando cometestes graves erros também. Você pode dizer, olha, eu também erro, né? Eu também já errei algumas vezes. E as pessoas foram muito bondosas comigo. Entenderam? Já pensaram quando a gente fizer isso como vai ser bom? Uma pessoa que errou. Uma pessoa que erra, ela não fica feliz com o erro, né? E você pode dizer, eu também errei, eu também erro. E Deus tem mostrado muita paciência. Algumas pessoas demonstraram muita paciência comigo. Todos que professam ser filhos de Deus devem ter sempre em mente que em suas atividades são missionários colocados em contatos com os mais variados tipos de pessoas. Ou seja, irmãos, aquele contato que você está naquele momento, você é o missionário.
que lembrança Deus me trouxe, né? Que lembrança Deus traz para mim. Todas as vezes que você está em contato com uma pessoa, você é um missionário. Seja uma pessoa da igreja, seja uma pessoa de fora da igreja, você é um missionário. Na família, você é um missionário. Eu sempre digo o seguinte, quando eu converso com algumas pessoas: a luz da casa sou eu. Eu tenho um casal afastado de Jesus. A luz sou eu. A luz é você, certo? Então, você não pode esconder essa luz. A sua luz tem que brilhar a minha luz, certo? É claro que nós não vamos aceitar o erro dizendo que o erro está certo. Nós vamos amar a pessoa, nós vamos testemunhar para a pessoa. Todos os que professam ser filhos de Deus devem ter em mente que, além de suas atividades serem missionárias, que tem pessoas do lado dela que são corteses e rudes, humildes e orgulhosas, religiosas e céticas, confiantes e desconfiadas, liberais e avarentas, puras e corruptas, instruídas e ignorantes, ricas e pobres. Essas são as pessoas que Deus coloca na minha presença todos os dias. Essas são as pessoas que Deus coloca na sua presença todos os dias. Perceberam? É muito mais fácil lidar com pessoas que são puras, que são instruídas, mas, irmãos, lidamos também com pessoas arrogantes, não é? Pessoas que não acreditam nas coisas que nós falamos, pessoas que são avarentas, corruptas. Como é que eu ajo com elas? Só porque elas são assim, certo? Preciso ser missionária nessa hora. Pelo mútuo contato, nosso espírito deveria tornar-se delicado e refinado. Eita, que ensinamento, né? Espírito delicado e refinado. Dependemos uns dos outros e estamos intimamente unidos pelos laços da fraternidade humana. Encerrando, é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Cada homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não conhecem o melhor caminho. A influência social santificada pelo Espírito de Cristo deve desenvolver-se na condução de almas para o Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, sagrado e doce. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contato conosco. Então, quando a pessoa que estiver em contato comigo, quando ela sair do contato comigo, ela tem que dizer como é bom estar na presença de Angélica. É o que o irmão falou aí, né? A gente devia ler esse capítulo todos os dias. Esse capítulo a gente precisa ler todos os dias, porque, irmãos, mas é o exercício, né? A gente precisa se entristecer. É claro que nem tudo está perdido. Eu preciso me entristecer dos meus erros. Eu não devo me alegrar porque eu falei alguma coisa que machuquei alguém. Tem gente que tem que ter a última palavra. Já viram? Às vezes a gente quer ter a última palavra. Irmãos, a gente não precisa ter a última palavra. Não é humilde ter a última palavra. Às vezes é necessário realmente você deixar que a pessoa tenha a última. E só de você se calar, ela já vai ter ensinado uma grande lição para ela. Mas se você não se calar, diga palavras que salvem, que libertem. É isso que Deus está chamando a gente a fazer hoje. Porque daqui a pouco eu vou me levantar e eu vou ter contato com as pessoas. Eu vou ter contato com pessoas. Então, eu preciso realmente entender. Deus quer que eu seja uma missionária 24 horas se eu estiver acordada. E é no meio da família, é no meio de colega de trabalho, é no meio dos meus irmãos da igreja, mas eu sou missionário o tempo todo. Então, que Deus nos ajude, nos dê um dia abençoado, que a gente possa pedir ao Espírito Santo que lembre a gente o tempo todo de que nós temos realmente um papel fundamental na salvação de almas. E que Deus abençoe a todos nós. Amém.
Amém. Deus seja louvado. O Espírito Santo, de forma tremenda, usou a irmã Angélica com essa mensagem maravilhosa. Deus é bom, tem cuidado de cada um de nós. Vamos louvar e a irmã Angélica, no final, fará suas considerações finais e a oração. E lembrando que o irmão Arnaldo e a esposa estão completando hoje alguns anos aí, aniversário de casamento, né? Orar por eles também. Amém. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. O teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Irmãos, a irmã White diz assim: os trabalhadores ativos não têm tempo de se ocupar com as faltas dos próximos. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a vossa vida. Ou seja, se aquilo não me faz bem, eu não devo multiplicar, certo? Devo sair divulgando isso, espalhando essas coisas, conversando sobre as faltas e fraquezas das pessoas, tá bom? Ela diz: nós devemos realmente contemplar Jesus falando do seu amor e da perfeição de seu caráter. Então, vamos orar neste momento por nós, né? Pedindo a Deus misericórdia e também pelas pessoas. Se temos alguma queixa, alguma coisa contra as pessoas, oremos a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, pelos ensinamentos que nós temos recebido diariamente. O Senhor está nos mostrando, através deste livro, a ciência do bom viver, nos ensinando um estilo de vida, querido Pai. O Senhor está nos mostrando que nós somos seres completos, integrais. Precisamos ser transformados, precisamos ser restaurados em todos os sentidos. Pai amado, que neste dia, ao entrarmos em contato com as pessoas, elas já, se alguma coisa tem acontecido anteriormente, quem sabe, as pessoas têm se queixado da nossa postura, que a partir de hoje elas comecem a ver diferença em nós, que a partir de hoje elas comecem a ver que aquele Cristo que nós pregamos todos os dias e falamos das promessas dele, ele está primeiro transformando a nossa vida.
Que o nosso desejo não seja transformar as pessoas, isso é o papel de Jesus. Que o nosso desejo seja falar das promessas dele e testemunhar do amor dele. Ajuda-nos a exercitar esse amor, querido Deus. O Senhor não nos ensina coisas impossíveis. Se está escrito, é para nós, é para nosso ensino, é para nossa restauração e transformação. Obrigada por cuidares de nós, obrigada por nos ouvires. Nós aprendemos mais uma vez, nós lembramos, na verdade, hoje, que nós não estamos sozinhos. O Senhor olha cada detalhe da nossa vida durante o dia. Que não esqueçamos disso, Senhor Deus. E obrigada por isso, porque o Senhor olha para nós. Nos abençoe com a tua presença sempre. Conceda-nos a plenitude do Espírito Santo. Abençoe cada membro desta madrugada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. E parafraseando o irmão Mário, eu oro por você, você ora por mim, e o Senhor é por todos nós. Um bom dia para todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Um abraço.